Gilda, no seu livro Rio Subterrâneo, você dedica um capítulo aos Templários. Eu sempre achei que isso fosse pela as suas idas a Portugal, o seu conhecimento, suas amizades em Portugal, a sua afinidade com Portugal. Na realidade, de onde vem essa informação, esse conhecimento, essa afinidade com os Templários? Pois é uma coisa muito interessante. Por quê? Eu era psicóloga, sempre tive aquele meu lado assim, pouco místico, quer dizer, eu tinha um lado católica, mas não era muito ligada a nada muito esotérico, tipo ordens ocultas, templários, não. Eu gostava de parapsicologia, mas isso para mim não me atraía. Meu filho é que tinha uns livros sobre isso. E eu olhava e dizia para ele, eu não acredito em nada disso. Mas o meu caminho, né, eu devia ter alguma herança templária, né, porque um belo dia eu resolvo ir para a Europa, incentivada pelo grupo do Ramon, que eu falo que é o ser do meu contato, que eu conto no livro da Noite Especial, no Rio Subterrâneo, e eu resolvo então ir para a Europa, do que eu chamei em busca das minhas heranças, ou da minha tradição, da minha ancestralidade, né? Então, começando por Portugal. E eu chego em Portugal e era calor, era verão, né? E eu vou para uma praça, logo na primeira noite, para jantar. E eu estava sozinha, foi a primeira viagem que eu fiz na minha vida, primeira e única viagem que eu fiz na vida sozinha, assim, que eu digo de excursão, de passeio, porque eu estava em busca da minha ancestralidade, por isso fui sozinha, né? E estou sentada numa mesa e tem uma pessoa atrás que começa a querer falar comigo e eu não queria falar, chegava, sentou, porque na Europa é comum, se tem lugar as pessoas vêm, pedem licença e sentam na tua mesa, e eu não deixava ninguém sentar. E finalmente essa pessoa de trás começa a insistir, a querer falar comigo, porque eu não deixava ninguém sentar na minha mesa. E com isso eu comecei a conversar com essa pessoa. E era um rapaz que aí chega uma moça, que ele me apresenta e queria me apresentar a uma outra pessoa que estaria numa outra mesa nesse lugar. E aí eu vou, e o meu preconceito disse assim, o que esse homem vai ter para me ensinar? Olha, Arthur, quando eu sentei naquela mesa, o homem era de uma sabedoria, tá? De uma energia que você não faz ideia. Eu tenho essa foto, que inclusive tem uma assinatura, tá? Com os símbolos na assinatura. E ele diz para esse que estava querendo falar comigo desde que eu tinha sentado na tal mesa, para no dia seguinte me levar a bibliotecas fechadas, porque eu estava querendo procurar documentos, eu não entendia nada de templário nem de ordem oculta. Eu estava interessada em descobrir coisas do descobrimento do Brasil, até porque eu tinha descoberto que Prestes João, que nós aqui no Brasil não sabemos quem é, nos livros portugueses do descobrimento, tá? O rei Dom Manuel, quando fala para Pedro Álvares Cabral vir para cá, ele diz, vai em busca do reino do Prestes João, tá? E então eu tinha curiosidade de saber, sem ser o Prestes João que eu conhecia esotérico, quem seria esse Prestes João da história, né? Então era isso que eu queria saber. Então ele pede para o rapaz no dia seguinte me levar nesses lugares ocultos. E eu passo o dia inteiro procurando e comecei a ver que era escrito num português arcaico, que eu não entendia naquilo, e no fim do dia esse rapaz vem com um livro da Ordem de Cristo, que eu não tinha a menor ideia do que era a Ordem de Cristo, tá? E coloca na minha mão. É isso que você está procurando? Eu peguei aquele livro, como ele tinha me dado, eu levei o livro para casa e não sabia bem o que eu ia fazer com aquilo, porque eu não tinha muita ideia do que era a Ordem de Cristo. Assim começa a história, vai por pedacinho. No outro dia eu pego uma excursão, tá? Porque eu estava querendo fazer o caminho de Santiago,
mas só um pedaço, quer dizer, eu queria conhecer Santiago de Compostela, indo numa excursão, passando pelo chamado Caminho Português, né? E eu entro nessa excursão, que é quando eu vou a Fátima pela primeira vez, vou a Alcobaça, e quando eu chego no mosteiro de Alcobaça, a guia dessa excursão vai dizer que as caravelas que vieram no descobrimento do Brasil tinham a cruz templária, que foram os templários que financiaram o descobrimento. Fantástico. Eu não tinha a menor ideia disso, né? Porque aqui no Brasil ninguém ensina isso, né? E muito menos o que eram os templários. Eu também não sabia, né? Foi ali que eu começou a acender aquelas luzinhas vermelhinhas. E no mosteiro de Alcobaça também tinha assim um painel enorme de azulejo de São Bernardo, que eu também não sabia quem era São Bernardo, tá? São Bernardo de Clairvaux, né? Não tinha também noção. E quando eu chego na frente daquele painel, parece que alguma coisa vibra em mim, me chama a atenção. Só que eu não sabia o que era, né? E aquela igreja para mim foi muito forte, a igreja do mosteiro de Alcobaça. E o próprio mosteiro, que tinha assim umas cozinhas gigantescas, que parecia que eles faziam alguma coisa alquímica ali, né? Então isso foi a primeira coisa. Quando eu chego em Santiago de Compostela, eu cheguei com uma gripe, eu totalmente sem voz e sozinha. Quer dizer, você viajando sozinha, gripada e sem voz, para se comunicar é um pouquinho complicado. Eu levo 3 dias na frente da igreja sem coragem de entrar. Eu estava num hotel em frente e eu não entrava na igreja. Aí no fim do terceiro dia, não, no segundo dia, eu vou descendo aquelas ruelas, né, que tem lá em Santiago de Compostela, e numa livraria eu vejo um livro sobre os templários de Juan Atienza. E aí, com tudo aquilo que tinha acontecido, eu resolvi comprar aquele livro até para entender o que seria a Ordem de Cristo, o que seriam os templários, para entender um pouquinho mais. E no terceiro dia eu consigo entrar na igreja. E quando eu entro na igreja de Santiago, eles têm um botafumeiro, que é um incensão enorme no meio da igreja, né? E eu entrei exatamente na hora que estavam passando aquilo. Eu chorei da entrada da igreja até o altar, né? Ali foi muito forte a entrada ali. E começo a ler o livro, né? E acabei a viagem toda, fui embora para Madrid. E de Madrid, eu tinha uma filha que estava estudando na França, mas eu não era a minha intenção ir a Paris. Dali eu ia para as praias, era verão. Eu ia encontrar com uma amiga nas praias espanholas. Mas eu chego em Madrid e não consigo ligar para minha amiga para ir para as praias espanholas de jeito nenhum. Aí eu cansei daquilo, de eu não conseguir, todas as vezes que eu tentava alguma coisa acontecia, eu digo, eu vou para Paris encontrar minha filha. E fui-me embora para Paris, né? Aí quando chego em Paris, minha filha tinha me colocado num hotelzinho, perto do Faubourg, que eram umas ruelas onde tem muita casa de prostituição, tem um movimento muito grande, ainda mais que era verão, nas ruas, sabe, assim, pessoas, não digo fantasiadas, mas assim com coisas de corrente, umas coisas estranhas. E a minha filha, eu acho que me botou ali até para me adaptar àquele ambiente diferente do que eu sou, não é? Saí com ela uma noite, saí a segunda noite, na terceira noite eu estava passando mal, muito enjoada do estômago, sem vontade de comer, e ela disse que ela não ia me encontrar, porque ela tinha trabalho para fazer para a faculdade. E eu resolvo sair pela rua, aquela rua cheia de gente, para achar um chá, uma sopinha, uma coisa leve para comer, porque eu não estava muito bem. E nesse caminho eu começo a ver um senhor muito alto, escuro, andando do meu lado. Eu aí paro, deixo ele passar. O brasileiro já é assustado, né? Já fica com medo que vai ser assaltado, né? E aí eu paro no primeiro restaurante, a criatura anda e eu resolvo andar de novo. Quando eu ando de novo, tá a pessoa do meu lado outra vez. Isso acontece 3 vezes. Hoje em dia, para ser honesta, eu tenho dúvida se era uma pessoa real ou não física, sabe? Porque do jeito que reaparecia do meu lado, é possível que nem fosse física, né? Mas eu costumo dizer que eu não via nada de fantasma.
Então, para mim, era físico, né? Então, eu resolvo andar para ir para em frente do Faubourg, que era do museu, era uma praça grande, tinha muita mesa, porque era verão. Eu resolvi andar para lá, para os restaurantes dali, que era assim bem aberto, sair da ruela, para ver se eu não encontrava mais aquela pessoa do meu lado, né? E quando eu viro assim, eu estou olhando para o chão, eu vejo que alguém virou junto comigo. E eu paro no restaurante e escuto uma voz de um francês, de um homem francês atrás de mim, dizer assim: tá procurando restaurante para jantar? Eu gelei desde aqui até a ponta do pé, porque eu pensei que era a criatura que estava me perseguindo. E quando eu olho, não é. É um senhor francês, que me pareceu muito educado. Eu disse sim, ele disse eu também, por que nós não sentamos juntos? Eu estava com tanto medo que eu aceitei sentar junto com o francês, que eu nunca sentaria com desconhecido. Só que a gente senta, pedimos a comida e antes que a comida chegasse, ele olha para mim e me pergunta o que eu estava fazendo na França. Eu disse, eu estou em busca do meu passado. Aí ele olha para mim muito claro e diz, não, você não está em busca do seu passado, você está em busca dos templários. Só que você pensa que a ordem templária não existe mais, só que ela ainda está e muito viva, tá? Bom, eu gelei daqui até lá, eu não tinha a menor ideia, né? Nem o que eram os templários e ainda mais ser achada pelos templários no meio da rua, né? E você vê todo o cenário que foi armado para chegar a isso, né? Até para mim poder conversar com a pessoa, né? E ele então vai me explicar uma coisa que eu já não sabia o que era templário, muito menos isso. O que era a ordem cisterciense, tá? No mundo, que são os monges trapistas da Igreja Católica, né? E que o mosteiro de Citeaux, na França, tá? Tinha sido a casa-mãe de São Bernardo de Clairvaux. E que quem tinha feito as regras dos templários tinha sido São Bernardo, né? E que tudo que veio, tudo que os templários mandavam da parte lá do Templo de Salomão, que eles iam descobrindo, foi tudo levado para Citeaux, tá? E que se eu não queria então conhecer o mosteiro de Citeaux, tá? Que ele poderia me levar lá. E que as uvas que fazem os vinhos da Califórnia famosos tinham sido esses monges que tinham começado, porque esses monges tinham conhecimento das linhas telúricas e energéticas de fazer as plantações melhores. Bom, tudo isso começou a me atrair, né? Querendo saber de linha telúrica, de tudo isso eu já queria, não é? E eu passo a conhecer esse senhor. Ele vai me levando por Paris a me mostrar as catedrais, quem construiu as catedrais, onde é que tinha assinaturas dos pedreiros, vai me ensinando toda essa parte dos construtores das catedrais, né? Até que finalmente a gente vai marcar para ir a Citeaux, né? E ele vai me levar então ao mosteiro de Citeaux, que passa a ser daí para frente o mosteiro cistercienses, um ponto não só de apoio, como um ponto aonde eu vou quando eu estou precisando de algum auxílio espiritual ou para conhecer alguma coisa a mais. Mas foi assim que eu vou encontrar com os templários, né? Fantástico. Então, meu conhecimento, depois, como você falou de Portugal, depois quando eu vou morar em Portugal, aí é que eu vou entender o que foi aquele livro da Ordem de Cristo que colocaram na minha mão. Que eu aí vou conhecer a Ordem de Cristo e o papel da Ordem de Cristo com relação aos templários. Mas, na verdade, eu sou levada ao mosteiro mãe, né, de São Bernardo. Fantástico, viu? Tá? Então, eu acho que daí para frente eu vou estudar uma parte que te interessa, toda a parte celta, druida, porque foram os mosteiros cistercienses que compilaram todo o saber dos celtas, né? Tanto que nesse mosteiro de Citeaux, o altar-mãe é uma pedra, tá? E eles têm toda essa parte céltica muito gravada e eles têm toda essa cultura céltica, não é?
E inclusive fazem a missa com o altar é essa pedra redonda, né? E as pessoas que assistem o rito lá, você comunga com vinho e pão, na verdade, e tem todo aquele estilo mais oriental, da igreja mais primitiva, talvez a forma como é rezada a missa, não é? Aqui no Brasil tem um mosteiro na Lapa, em Curitiba, que fica a 100 quilômetros de Curitiba, que eu fui várias vezes, né? E onde eu recebi uma outra parte dos ensinamentos, inclusive uma parte do meu livro Rio Subterrâneo eu escrevi lá, no mosteiro daqui, né? Que foi lá na França que me deram o endereço desse mosteiro, né? Infelizmente o irmão Manu, que me auxiliava, faleceu, e os monges agora até mudaram bastante, inclusive mudaram a igreja. A igreja era linda aqui de Curitiba, era uma pirâmide, inclusive com cristal lá em cima, né? A gente sentava em volta. E uma das coisas mais impressionantes foi aqui em Curitiba passar uma Semana Santa e no Sábado Santo assistir quando eles acendem o fogo sagrado. Então lá eles acendem, faz uma fogueira do lado de fora, a noite é de lua cheia sempre, né? No Sábado Santo, a lua cheia em cima, a fogueira embaixo. Os monges de Cister são chamados monges brancos. Eles têm a batina branca, né? Com a cruz vermelha, né? Então, os monges com aquela batina branca de capuz, olha a sensação que eu tinha voltado para a Idade Média, sabe? E foi tão forte que aconteceu um fenômeno. Tinha uns pinheiros assim do lado, os pinheiros acenderam, todo mundo viu, os pinheiros acenderam luzinha no pinheiro todo, sabe? Foi muito interessante. Para mim, eles têm um papel muito importante, um papel de suporte, de instrução e de ajuda muito grande dos templários. Inclusive dizem, né, que os templários protegem o Brasil. Tem um componente espiritual muito forte, né? Isso. Nisso tudo. E uma das coisas que aquele senhor na França me disse é isso. Você pensa que a ordem acabou, só que a ordem não morreu. Ela existe, só que atualmente ela existe. Por isso meu livro chama Rio Subterrâneo. Ela existe como um rio subterrâneo, que não é visível, né? Muito obrigado. Obrigada. Tá.